Prezados amigas e amigos, sejam muito bem-vindos a casa. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora memorável de nossos destinos, graças às concessões do Criador. E assim, damos início à oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo o nosso irmão Bruno, que fala para nós o Evangelho. Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Daquele que disse que onde dois ou mais estaria, em seu nome lá também haveria ele de estar. Dizendo ainda que ele é e sempre será o caminho, verdade e vida. E que jamais haveremos de ir ao Pai, a fonte criadora de Deus, se não nos faltarmos em sermos exemplos em suas concretizações, tudo aquilo esteve em uma única reencarnação no nosso órgão do planeta Terra, Jesus, o único Rabi da Galileia. Como também convidando a nossa mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, que esteja conosco na temática que hoje vamos a trabalhar. A cúpula espiritual do Grupo Espírita Irmã Marisa aqui da cidade de Osasco, os nossos mentores individuais, enfim, todos nós, esse banquete que aqui buscaremos construir sempre com os alicerces do Novo Testamento, como também da nossa querida doutrina dos Espíritos. Alguém aqui na casa pela primeira vez? Ninguém? Então está tudo certo. Então todos nós aqui já nos conhecemos, maravilha. E vamos fazer o seguinte hoje, queridos irmãos e irmãs, nessa manhã agradável de domingo, a convite da casa, para que trabalhemos com mais uma temática da terceira obra da codificação kardeciana, digamos como carro-chefe. Logicamente que não apenas por meio dela traremos os nossos raciocínios a serem construídos aqui ao longo dos próximos minutos, mas por que não dizer também com alguma passagem que possa contribuir com as obras complementares da codificação kardeciana, sim. Para essa o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada nos idos de janeiro de 1864, e estamos lá próximo do início desta obra, que é o capítulo 8 das bem-aventuranças lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração. Queremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs os itens 20 a 21, onde estaremos abordando o subtítulo: Bem-aventurados os que tenham os olhos fechados. Vejamos que no item 20, queridos irmãos e irmãs, vamos ter as instruções dos Espíritos. Ali pelo irmão Vianney por Andars, em 1863, um ano antes da publicação da primeira edição desta obra. E na sequência, no item 21, uma nota do codificador da doutrina, o querido irmão Hippolyte Léon Denis Rivail, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Então, temos aí duplicada as chances de absorvermos de uma forma mais ampla para quem já teve contato com essa missão em outras oportunidades aqui no GI, ou os que venham a tê-la pela primeira vez em suas consciências. Com eles que há de ser o convite ao tema que nós iremos trabalhar, e todos nós veremos que nesse momento final de provas e expiações que o nosso órgão passa, nesse momento ímpar de transição planetária, temos que estar muito atentos ao que o mundo nos impõe por meio dos meios de comunicação. Será que estamos orando e vigiando como Jesus nos convidou de forma assertiva para que não nos contaminemos com as mazelas que ocorrem no mundo? Será que estamos nos convidando tão imprescindível de forma íntima para que acendamos
individual e coletivamente, nós em criatura e em experiência evolutiva, como também o nosso orbe em estrutura física, para o próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração, que tanto Emmanuel, Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, tanto nos trouxeram que sim, já está em seus alicerces iniciais essa construção dos seres que aqui estão a convite de Jesus Cristo, de fora portando por meio da reencarnação em nosso órgão. Então, olha quantas informações iniciais importantes temos para que empreendamos uma reflexão, para que se busquemos daquela porta para fora do gerim, sermos um pouquinho melhores do que como aqui adentramos. Vejamos que todo aquele que precisa de cura de alguma doença deve saber que, antes de tudo, é necessário pedir a Deus orientação sobre como curar-se das enfermidades da alma, do nosso espírito imortal. E aqui temos que fazer um adendo imprescindível, queridos irmãos e irmãs. O que nos afirmam os irmãos espirituais? Que normalmente nós, espíritos eternos, antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, assinamos um contrato consciencial de que não só queríamos buscar na atual encarnação que iniciar-se-ia a parar as arestas por nós mesmos, construídas no passado, muitas vezes que trabalharam a nossa ascensão espiritual, como no presente trabalhar as outras vicissitudes que acontecem no mundo: guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamento ou inconcretizações e outras mais mazelas inerentes a este século XXI, terceiro milênio, quarto de século, vencemos no ano passado. Então, qual seria essa cura? Será que é a consciencial? Aquela que diz: sei que ainda hei de errar em alguns momentos de minha vida. Lógico, por que não? Estamos muito a fim de uma evolução moral e intelectual. Porém, reconstruir-me-ei nos dias posteriores, dando passo para trás para que eu acenda 2 mais à frente de forma mais assertiva, buscando fazer com que essa cura que eu não soube concretizar em minha vida nas reencarnações pretéritas, neste presente eu busco aperfeiçoá-las de forma integral. Dificílimo. Se Chico Xavier assim conseguiu, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, porque o único ser em perfeição relativa na condição de criatura do Pai, da fonte criadora de Deus, que nós o conhecemos, foi Jesus Cristo. Então, temos que ter essa conscientização que vamos errar, mas temos condições de acertar. E essa cura, ela é gradativa. E mais do que ser a cura que reverbera no nosso corpo físico, como também oriunda do conceito que tem que ser entendido no nosso corpo semimaterial, como nós o conhecemos por corpo perispiritual, tem que ser primeiramente por meio de tudo que recebamos do Gênio ao longo desse ano, empreendendo a tão imprescindível reforma íntima, já começando no ambiente familiar, onde lá muitas vezes no nosso grupo temos grupos carnes do pretérito, e que Deus, que é perfeito, quer que nós nos reajustemos consciencialmente. Jamais hei de ser feliz se aqueles que estão ao meu lado não venham a ser também. Mas é importante que saibamos para onde estão no degrau evolutivo, moral e intelectual, as 2 asas de evolução de um espírito para toda a sua eternidade. Então é importante que respiremos, raciocinemos mais antes de que empreendamos por meio verbal algo que pode prejudicar em vez de ajudar aqueles que estão buscando as suas caminhadas evolutivas. Será que nós estamos exigindo muito do nosso próximo aquilo que muitas vezes eles não têm para nos dar? E vice-versa? Lógico. É como se fôssemos fazer uma avaliação dos 365 dias do ano, deste ano de 2026, em porcentagem, lá no final do ano, no último dia, no dia 31 de dezembro, em porcentagem, o que eu utilizei em benefício de mim e de outrem, de tudo que eu recebi ao longo deste ano do GE, com as diversas temáticas que aqui são apresentadas pelos facilitadores, pelos diversos cursos, pelos diversos atendimentos espirituais e outras mais atividades, obras assistenciais.
E assim a gente vai fazendo esse ponto ao longo de toda a nossa encarnação. Mas a cura, ela tem que ser, antes de tudo, consciencial. Não reclamarmos dos desafios que nós estamos passando individual e coletivo. Porque, como eu disse há pouco, muitas vezes pedimos para passar porque achávamos em condições de os enfrentá-los com mais êxito, com mais assertividade em comparação a essas reencarnações pretéritas. Jamais há de ser fácil, que nos irmãos, se Jesus Cristo foi tentado, Chico Xavier, Adolfo Bezerra, Cavalcante e tantos outros mais que aqui podemos citar, outros tantos que estão no anonimato, mas que foram cristãos negros e cristalinos, mas tiveram os seus alicerces ali chacoalhados para que fossem testados. Só assim ascenderemos em outras das muitas moradas da casa do Pai. Alguém tem dúvida disso? Nada há de cair do céu, tudo uma construção individual. Uma das frases que mais me alimenta em espírito e que eu hei de levar para a eternidade, desejo-vos que assim também cada um de vós o façais, é a certeza de que, ao voltarmos para o mundo espiritual, a verdadeira vida, apenas e tão somente, é a nossa consciência que nós daremos satisfação. O que eu fiz de errado? Mas eu fiz de bom. E nesse meio de toda a encarnação, o que eu deveria ter feito de bom, porque também afirmam os irmãos espirituais, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Somos os alicerces, as ferramentas, os artífices da construção desta nova terra, do mundo de regeneração. Então vamos primeiro buscar a nossa cura espiritual, para que ela possa reverberar gradativamente, ao longo dessa encarnação, ou até mesmo nas posteriores, o reflexo no nosso corpo material ou perispiritual, porque o reflexo do benefício que recebamos no corpo material é do ajuste primeiro lá nesse corpo semimaterial. Corpo esse a qual nós estamos trazendo todas as aquisições das reencarnações que já tivemos neste orbe ou em outros mais, porque nós sabemos se somos originários do planeta Terra. Importante termos essa conscientização. E lógico, Deus é justo e misericordioso. A doença não é culpa de Deus, não. Deus não castiga. Mas e nós, por nossa invigilância? Pela nossa ignorância em muitas vezes darmos valores maiores para os bens transitórios, subjetivos, passageiros, efêmeros, que são os materiais, em detrimento dos valores morais e espirituais que levaremos para a nossa eternidade e usufruiremos deles aonde quer que nós estejamos em experiência evolutiva, mas sim uma consequência de erros passados e de nossas próprias invigilâncias, acometendo a alma e, por consequência, o corpo. Nós estamos conversando até o prezado momento. Como é imprescindível essa nossa conscientização, queridos irmãos. E toda vez que nós estivermos sendo desafiados, que escorregarmos em determinados momentos de nossa vida, na matéria, em estado de vigília, acordados com os olhos abertos, por exemplo, como estamos neste exato momento, ou no mundo espiritual, nas madrugadas, em desdobramento, enquanto o corpo físico repousa e recompõe as suas energias para encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte, façamos essa reflexão de que é imprescindível modificarmos. Temos a consciência de que no minuto seguinte eu posso ser melhor em comparação aos anteriores, sem falar no dia posterior em relação ao atual. O atual em relação aos dias anteriores é um trabalho diário, mas exige esforços transcendentes de nós, espíritos encarnados. Vamos nos esforçar um pouquinho mais? Tenho certeza absoluta que todos nós temos capacidade para tanto. Sempre tenhamos essa certeza. Não há de ser fácil, mas é a porta estreita, é o abandonado homem velho, a qual Jesus e os amigos espirituais atualmente convidam-nos para que o façamos, os empreendamos em nossos passos onde quer que nós estejamos, ajudando a quem quer que seja. Desde o princípio inteligente que lá esteja estagiando no reino mineral, na minha vista vejo o princípio inteligente que estagia no reino vegetal. As árvores, as flores aqui ao lado do quintal, da área do próprio reino. Os queridos animais que também um dia serão espíritos imortais no reino nominal. Reinos anteriores a esses que todos nós passamos.
a qual a querida codificação kardeciana nos abre como expansão de consciência, demonstrando-nos de que, a menos e menos estamos investindo direto ou indiretamente em nossa oportunidade de ascensão, algumas vezes de forma natural, acelerando os nossos passos, outras de forma mais devagar, estacionando em alguns momentos, jamais regredindo. O espírito onde quer que esteja, chegando no reino nominal, ele não regride, mas ele pode estacionar. Haja vista duas obras que convidam-nos a uma reflexão para que compreendamos o intercâmbio entre mundos. A Caminho da Luz, de Emmanuel do Chico Xavier, ou Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Sim, para outras mais, porque o tempo é curto, mas poderíamos ficar aqui de 1 ou 2 horas com inúmeros exemplos. Ferramentas e alicerces que nós temos para que saibamos ter os olhos fechados após esses itens 20 a 21 do capítulo 8, convidamos para que assim o façamos. Olhos fechados para as mazelas do mundo e não nos contaminados, mas transmutando isso que é negativo para o positivo. E olhos abertos, em mãos de agir, de ação, em prol dos mais necessitados. Porque responderemos sentir por sentir, onde quer que nós estejamos, pela nossa consciência. Como convivemos há pouco para que isso empreendamos em nossas vidas. E assim digamos a nós mesmos, como assim foi com Chico Xavier. Também convido-nos a uma obra que eu amo. Já li 2, quero ver tantas outras vezes, como tempo para isso eu consegui arrumar em minha vida atualmente. Na próxima dimensão, do espírito do Dr. Inácio Ferreira, grande amigo de Chico Xavier, psicografado por Carlos Lacerda. Lá veremos como foi o desencarne de Chico e alguns dias após quem veio o receber, e principalmente quais são os benefícios que ele construiu acima de tudo para si mesmo, que disse Cristo, dando o que se recebe, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. O plano não é conduta obrigatória. Chico passou pela porta estreita, Divaldo, Madre Teresa, Emmanuel e tantos outros mais, o próprio codificador, professor Rivaio, outros comuns no anonimato, sim, e nós. Eles são missionários de uma forma coletiva macro, ampla. Será que nós, em nossa individualidade, somos missionários de nós mesmos? Buscando labrarmos, purificarmos em espírito, para que sejamos, em uma próxima encarnação, seres mais assertivos e mais construtores da nova terra, do mundo de regeneração. Afirmo-vos que sim. Então, não nos apequenemos em relação a essa consciência transcendente. Sim, somos missionários de nós mesmos. E em trabalhando isso para o nosso individual, de baixo para cima e de dentro para fora, contagiaremos o mundo por meio dos nossos bons exemplos. Não apenas do bem falar, tentar impor-se ao trem. Isso ajuda, mas não é imprescindível. São os atos que far-nos-ão, concretizar-nos-ão em seres integrantes, interagentes, as próximas encarnações, futuras possibilidades deste novo mundo que cada um de nós, com certeza absoluta, queiramos reencarnar, que é um mundo de regeneração. Fica o convite também à quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda em Espírito por Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária. Tema transcendente a qual esse querido irmão que tanto trabalhou, inclusive no campo da desobsessão, dos obsessores, convida-nos para que assim construamos uma expansão de consciência ainda maior com todas essas ferramentas que atualmente, nesse século XXI, terceiro milênio, nós as dispomos para que as trabalhemos em nossas vidas. Quem de nós aqui, ao colocar a cabeça no travesseiro, por exemplo, não diz a si mesmo: queridos mentores ou mentoras individuais, que vocês possam, na sequência, após eu pegar o meu sono, me conduzir-me a locais onde eu possa ser útil, estudando e trabalhando, para que, voltando no dia seguinte, acoplando novamente a este corpo físico, eu possa ser mais assertivo. 1/3 do dia nós ficamos lá na erraticidade no mundo espiritual. 2/3, como por exemplo agora com os olhos abertos. Então, para que neste 1/3 possamos merecer meritocracia de lá estar no ser úteis, é nos 2/3 que aqui precisamos interagir. De forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência anonimada, dando apenas então somente satisfação aos nossos mentores individuais e à fonte criadora, porque assim que tornar-nos pessoas melhores.
a vida e liberdade. Isso, queridos irmãos e irmãs, é o convite que eu faço a cada um de vocês, porque assim eu faço para mim. Quando eu estou em alguma casa espírita, na condição também de assistindo, acompanhando um querido irmão ou irmã que faça uma pregação ou uma palestra, eu sempre coloco na minha cabeça o seguinte: eu tenho certeza absoluta que, independente do tema que esteja sendo trabalhado, da porta para fora dessa casa espírita, eu tenho que algo fazer em transformação na minha vida sobre o tema apresentado, porque não é à toa, não existe um acaso no universo. E se a cúpula espiritual de e o mentor ou mentores individuais daquele ser que está expondo o tema, assim está nos transbordando de alegria o conteúdo que ele está ali apresentando, em uníssono com as duas dimensões, material e espiritual, é porque é algo a nós precisamos empreender. É a reforma íntima, ou abandonar o homem velho para a construção do homem novo. Vamos nos esforçar consciencialmente para que estejamos refinados nos pontos intrínsecos a cada temática a qual a casa aqui em Osasco venha a nos proporcionar. Pode ser também porque pedimos para passar por uma determinada situação difícil para nos fortalecer e até buscarmos uma solução para um problema que visa ajudar o nosso próximo. E o nosso próximo, obviamente, é qualquer ser em experiência evolutiva, como eu citei há pouco, independentemente do reino em experiência evolutiva. É uma visão única. Esse capítulo 8, itens 20 a 21, convida-nos a essa expansão de consciência. Não que os outros 28 capítulos que compõem toda esta obra, tirando o 28º, que é uma coletânea de preces espíritas, do nobre codificador da doutrina, professor Ibai Allan Kardec, mas todos os demais 27, de forma direta ou indireta, vai nos trazer essa consciência de que quanto mais fizermos em prol do nosso semelhante, reverter-se-á a nosso próprio benefício, ainda que não enxerguemos as benesses que estejamos recebendo em nossa atual encarnação, ou que elas estejam guardadas no futuro, porque muitas vezes não nos são proporcionadas as benesses que estamos construindo na atual encarnação, porque precisamos lapidar-nos primeiro e, sem duplicação, os resultados, tendo esse inclusive utilizado nessa própria obra, só não vou me lembrar o capítulo, nas futuras e posteriores reencarnações. Então, o que nós estamos fazendo de nossas vidas? Podemos ou não melhorarmos a cada dia que passa? É um convite nesse capítulo 8, itens 20 a 21 que nós estamos trabalhando. Se alguém está sofrendo por alguma doença, essa doença pode ter ocorrido porque este fez mau uso do seu corpo, ou até mesmo da sua mente espiritual, ou porque caiu em tentação. Olha esse momento que nós acabamos de passar de carnaval. Ou ainda porque submeteu outros ao sofrimento e até mesmo por ter sido a causa da perda de um órgão de alguém. Temos submetido a maus tratos, etc. Nesses últimos 10 dias, em 3 casas espíritas diferentes, inclusive ontem à noite lá em Guarulhos, eu trabalhei com o tema Carnaval e a atmosfera espiritual, trabalhando com 2 obras de Manuel Filomeno de Miranda, uma entre 2 mundos e a outra nas fronteiras da loucura, demonstrando essas 2 obras como que é a atmosfera espiritual. Temos que estão invigilantes, deixando-se levar pela contaminação de seres que muitas vezes, nesses portais negativos que se abrem da região do umbral para com os vigilantes, que cometem os mais diversos excessos, ali estão conectados porque estão vibrando na mesma faixa de necessidades ainda precárias em suas respectivas evoluções, que vem ao encontro agora deste parágrafo a nossa conscientização. Essas mazelas que muitas vezes nós temos atualmente, elas são oriundas, sim, dos nossos escorregões, ainda desta reencarnação, como dissemos logo no início das perpétuas, mas podemos nos reformar a cada dia que passa. É o que nos convida os nossos mentores individuais. Eles sabem que nós estamos muito aquém de atitudes mais assertivas em prol do todo, mas eles apenas simplesmente exigem que nós melhoremos em nossa individualidade. Será que podemos fazer isso? Com certeza absoluta. Mas como está a nossa empresa psíquica para com esses mentores individuais? Jamais eles estão ausentes
antes de nossos pensamentos e ações, mas não podem fazer por nós. Nunca puderam, em qualquer canto do universo, qualquer mentor que seja. Porque somos nós, em experiência, em algum campo material, em algum órgão, que precisamos fazer valer a cada oportunidade reencarnatória desde nossas vidas e assim sermos melhores, não maltratando o nosso próximo, como convidou-nos agora este parágrafo que fundamos, como também não maltratando-os, porque o plantio é livre e a colheita há de ser sempre obrigatória. Sofre-se sempre aquilo que causamos ao nosso semelhante. O plantio é livre e a colheita é obrigatória em qualquer momento de nossa vida. Tragamos Vianney Orendars, que vai nos dizer lá no item 20, com as suas próprias palavras aqui, esta frase: o olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Jamais pensemos que estar com os olhos fechados é não estarmos sendo úteis em colocando ao nosso dispor de outrem, com as nossas ações, com as nossas mãos, melhoras para os que estão ainda em mais ignorância em compensação ou em comparação com as nossas mínimas expansões de consciência que estamos buscando construir a cada ano que passa aqui no GI, na cidade de Osasco. Não é isso. Apenas simplesmente não nos contaminarmos com o que o mundo nos despeja, estarmos atentos com o que os nossos jovens, as crianças estão aí jogando esses jogos online, inclusive com chats e conversas, que muitos irmãos espirituais são criações e manipulações do governo oculto, desses espíritos que estão em desequilíbrio, que sabem que não mais tem frequência energética para reencarnar no planeta Terra, no próximo estágio evolutivo e na próxima frequência vibratória que há de ser um mundo de regeneração, e assim eles querem fazer com que o máximo de seres encarnados, esse pouco mais de 8 bilhões que estão atualmente reencarnados na Terra, também venham a escorregar como eles escorregaram e não querem se esforçar para tanto. Jesus, Deus, não pede que imponhamos nada ao trem. Imponhamos sim a nós mesmos, mas nós, os espíritas, temos que alertar a humanidade dos perigos a qual todos nós estamos passando. Por isso que eu disse que dos 10 últimos dias, em 3 casas espíritas diferentes, eu tratei desse tema. É um remédio amargo, mais salutar, porque sei que nessas 3 casas espíritas, pelo menos uma pessoa gosta de carnaval. Está errado nisso? Não necessariamente. Não é o objetivo jamais. As obras de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo julgar quem quer que seja, não. Mas é imprescindível que demonstremos o que acontece na 4ª dimensão, na erraticidade no mundo espiritual aos vigilantes. Tem um lado bom? Tem, mas tem um lado ruim. Ambos estão misturados? Sim, sempre, porque estamos no final de provas e expiações. Não estamos ainda em regeneração, em atuação consciencial, em existência, agindo na prática, na regeneração, não. Como sempre, é de competência a nós, os expositores, facilitadores, aos trabalhadores das casas espíritas, alertarmos a quem quer que seja sobre essas situações perigosíssimas. O que disse Jesus? Fiqueis com a boa causa. O que é ficar com a boa causa, mesmo nesse ponto que estamos falando, é reverberar o que acontece se competência e conhecimento para isso nós já adquirimos. Se ou mais pessoas há de nos aprender, aí já é um problema da pessoa. Resignos ou erros para que ela possa, nós, esforçarem-se para reformarem-se e assim não incorrerem nesses momentos, não só o carnaval, mas outras festas que aqui podemos citar ao longo do ano, que fazem com que irmãos em desequilíbrio e ignorância os ditos obsessores ali estão sugando as energias, implantando chips, miasmas, vírus, formas mentais negativas lá das regiões de sofrimento. Quem aqui leu a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, do Chico Xavier, ou assistiu o filme, principalmente logo no início do filme, sabe do que eu estou falando. Quem não leu, não estudou, não assistiu, convido-os para que assim faça, porque todos nós estamos sendo desafiados e podemos cair nas tentações mundanas. Então, assim, queridos irmãos, nós tratamos alguns pontos mais acerca de estarmos com os olhos abertos, não fechados a estes pontos.
Estejamos vigilantes sobre o egoísmo, que ainda podemos trazer em menor medida ou maior grau para conosco mesmo ou para com os nossos semelhantes. Estejamos vigilantes e não invigilantes sobre as mazelas do mundo. Temos que ter mais paciência. Quem de nós, em determinado momento da vida, não tem algum momento de impaciência? Para conosco mesmo, como também para com as atitudes de nosso próximo. Vaidade, orgulho, arrogância, prepotência que nós carregamos desde reencarnações remotas, mas que neste presente precisamos as trabalhadas de uma forma mais assertiva. Dificilmente integralmente as concluiremos, mas esforcemos o máximo para tal, porque assim teremos a satisfação de, ao voltarmos ao mundo espiritual, dizermos a nós mesmos: esforcei-me para ser melhor nessa última encarnação que acabo de abominar em comparação às anteriores. Queremos ser melhor do que os outros em alguns momentos de nossas vidas e não devemos nos portar como tal. A busca desenfreada por bens ou prazeres materiais que nós não levamos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual, nós em espírito, quando nós tivermos que desencarnar, então vamos valorizar mais os valores transcendentes que são os morais, os espirituais. Todos nós temos competência para tanto. E será que devemos ter olhos fechados em relação agora a estes pequenos pontos? Pequenos em palavras, mas grandiosos a depender de nossa expansão de consciência quando tivermos que os trabalhá-los em nossa vida, potencializá-los, porque tenho certeza que cada um de nós aqui, como eu e os trabalhadores, assim já os absorvemos e estamos buscando colocarmos em prática dentro de nossas limitações e possibilidades, como por exemplo, sermos mais simples em todos os aspectos, sermos mais humildes, termos caridade para conosco e para com o nosso semelhante, não apenas a pecuniária recursos materiais, mas um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um ouvir, e outras mais situações que sejam simples, mas de acessibilidade a cada um de nós, desde que esforcemos para tal, dizendo consciencialmente de que isso beneficiar-nos a e muito quando para o mundo espiritual cada um de nós venhamos a retornar. O emprego imprescindível a cada segundo de nossa vida em busca da reforma íntima. Não cobicemos o que não é nosso e desejamos e digamos: bem-aventurados são os que têm muito e que possam dividir com o máximo de pessoas, porque isso é um empréstimo. Terão que responder centil por centil. Lembre-me novamente de Jesus, nem corra a vida da Galileia, não amontoeis tesouros onde os ladrões roubam ou onde as traças venham a corroer. Na esfera tridimensional, na terceira dimensão, no mundo material, em qualquer canto deste universo, mas assim valorizemos os valores morais e espirituais e tenhamos sempre um otimismo em dias melhores, na condição de artífices dessa construção desses dias melhores. Não vai cair do céu, nunca caiu em qualquer canto deste universo, porque haveria de cair neste planeta tão pequeno em relação aos aproximados de 200 a 400 bilhões de estrelas, a qual estima-se que exista na nossa galáxia, na Via Láctea, pelo menos até pesquisas atuais. Então, estamos muito aquém de uma evolução transcendente, mas temos condições para que melhoremos a cada dia que passa e os sermos degraus maiores em nossa evolução espiritual e, consequentemente, material. Pontos que cada um de nós podemos sim trabalhar, queridos irmãos e irmãs. Volta adiante dizendo: crede, meus bons queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, o coração que é material, não o que transcende, que é o coração espiritual. Enquanto a vista dos olhos físicos é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. A morte que é apenas do corpo físico, não a morte consciencial, aquela que pode fazer com que estacionemos em nossa caminhada última. Como disse há pouco, jamais regredir, porque o Espírito não regride em qualquer canto deste universo. Em momento de transição planetária e a separação do joio do trigo que sim está acontecendo, estamos sim no final dos tempos, somos sim os trabalhadores da última hora, torna-se imprescindível vivermos de uma maneira mais simples e correta.
para que não nos arrependamos posteriormente do que é transitório. Muitos poderão ser exilados, recambiados, realocados para mundos primitivos, ou mundos em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Lembre-nos, como já dizia Emmanuel e Manuel Filomeno de Miranda, estamos no final desse estágio evolutivo, segundo nível de estágio evolutivo em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o de provas e expiações. Justamente para que mantenhamos com os olhos abertos espirituais para as situações mundanas, em detrimento das celestiais. Temos que tomar muito cuidado com isso, mas afirmo-nos, pensemos a cada temática e a cada atendimento que o GM possa aqui nos empreender, e assim teremos certeza absoluta que da porta para fora alicerces concisos e sólidos teremos para que os computemos, multipliquemos ou os adicionemos em nossas mínimas ações, que é o que nos esperam os nossos amigos espirituais, ditos anjos da guarda, anjos protetores, mentores espirituais, e que, sem sombra de dúvida nenhuma, nós os temos. Quero trazer também, já estamos partindo para o encerramento desse nosso bate-papo, queridos irmãos e irmãs. Lembra que eu disse que é sempre imprescindível que entrelacemos a codificação kardeciana com, por exemplo, alguma obra das obras complementares pós-século XIX, pós-18 de abril de 1877, quando da publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, sim, e se gosto de trazer o nobre apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, e por que não trazer aquele que foi o seu mentor Emmanuel, que diz o próprio Chico, quando um pouco antes do seu desencarne em 2002, ele disse que Emmanuel estava voltando às experiências reencarnatórias no ano de 2000, lá no interior de São Paulo, em nosso país. Se lá Emmanuel está até o momento, ninguém sabe, mas um dia veremos pelas suas ações, são as ações que transformam o que ele programou-se para que realizar em nosso orbe, no nosso planeta Terra. No livro intitulado Palavras de Vida Eterna, temos o seguinte convite de Emmanuel, que vem ao encontro desse capítulo 8, itens 20 a 21 que nós estamos trabalhando. Vem nos dizer: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares, porque cada um está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Está tudo certo, é assim mesmo. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, como também olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios. Antes esses olhos fossem para registrar os nossos próprios males, mas não, sempre buscamos divisar os males alheios do nosso semelhante em a nossa reforma íntima. Já que isso que Emmanuel, olho de desencorajar as boas obras do mundo, encorajar-nos para que construamos as nossas em nossa individualidade, de baixo para cima, de dentro para fora, olhos de frieza e olhos de irritação em alguns momentos de nossa vida. Fica aí dizendo: se aspiras, no entanto, a enobedecer os recursos da visão, tanto a espiritual como logicamente e consequentemente a nossa visão material, ama e ajuda, seja algo de onde quer que esteja, aprende e perdoa sempre, e guardará contigo os, abre aspas, olhos bons, fecha aspas, a que se referia o Cristo de Deus, o nobre e querido Rabi da Galileia, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-nos à glória da eterna luz, a ascendermos espiritualmente rumo às muitas outras moradas da casa do Pai, que são os próximos degraus evolutivos. No capítulo 3 dessa obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em seu item 4, temos a escala evolutiva dos orbes. Passamos por mundos primitivos, estamos no final de provas e expiações, almejamos adentrar a regeneração. E o quarto nível evolutivo, que são os mundos ditosos os felizes. E o quinto e último, mundos onde anjos, arcanjos, serafins, cristos planetários, governadores de sistemas solares, de galáxias, ali estão, tendo a oportunidade de forma transitiva estar interagindo com a evolução desses orbes, que são os mundos celestes e divinos. É o que nos convida esse querido irmão espiritual Emmanuel
dizendo-nos, afirmando-nos que inexoravelmente todos nós atingiremos a perfeição relativa na condição de criatura, como Cristo assim o atingiu, como tantos outros estão buscando atingir e esforçando-nos para tal. Que só benesses haveremos de colher, desde que plantemos e colhamos coisas melhores, nossa vida para nós e para o nosso semelhante. Então, assim, cabe a nós, os espíritas, na medida de nossas possibilidades, auxiliarmos esses irmãos que ainda podem ser despertos para a realidade do Espírito. É o que nós estamos entendendo aqui junto, nesse momento, com as intuições dos amigos espirituais. E é compatível cada um de nós de as executarmos e compreendermos de uma forma mais ampla, queridos irmãos e irmãs. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo há de ter luz. Já dizia o nobre Mateus, no Evangelho do capítulo 6, versículo 22, lá do Novo Testamento de Jesus. Trago também, gosto inclusive de trazer esse slide em qualquer uma das temáticas que eu venha a trabalhar. Nessas mais de 190 exposições realizadas desde fevereiro de 2024 até agora, 2 anos de exposições. Na obra Jesus no Lar, no capítulo 17, titulado Exaltação à Cortesia, esse querido irmão espiritual que muito contribuiu também na nova mediúnica de Chico Xavier, quem seja Neilo Lúcio, ele vem nos dizer, afirmar-nos e convidar-nos para que sejamos os bem-aventurados, que saibamos tornar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, como também o bom e o mal, com que espírito de serviço e de entendimento, de compreensão de que cada um de nós está em um degrau evolutivo, está tudo certo, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que cruzemos com os nossos semelhantes, desde o princípio inteligente no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. É um transcendente esse capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, transcendente de buscar o ser mais lindos e cristãos e espíritas na prática do que ficarmos apenas no campo intelectual e teórico. Trago-vos também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que vai nos dizer que solidários sempre nós seremos união, inseparados uns dos outros, apenas pontos de vista. Mas continua aí dizendo que juntos nós alcançaremos os nossos objetivos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sempre convidando-nos no plural, jamais dizendo-vos ou dizendo-se no singular, de forma ampla, macro, coletiva, para que todos possam se beneficiar com as nossas melhorias. É o objetivo de assim fazermos a cada dia que passa. E assim, queridos irmãos e irmãs, agradecendo a presença de cada um de vós nesta manhã agradável, que possamos, na sequência, quem estiver aí agendado nos atendimentos espirituais específicos para cada uma das situações que venham buscar a esta casa, que possam, na sequência, receber o melhor. Para nós que já recebemos os passes logo na entrada da casa, que tenhamos um ótimo retorno, um bom almoço, um bom resto de domingo, um bom resto de ano de 2026 e uma ótima reencarnação, e que possamos nos ver em outras oportunidades, se a fonte criadora Deus permitir, a cúpula espiritual do gênio e os trabalhadores também da diretoria. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo dia a todos. Vibrações em tranquila serenidade e confiante no divino nome de Jesus, entremos em corações de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência por todos os países em guerra, conflito e dissensões, pelo Brasil, por todos os hospitais e pronto-socorros, pelos nossos governantes, por todos os presídios, manicômios e casas de recuperação, por todos os moradores das ruas, por todas as creches e asilos, por todos os lares em desajuste, pela expansão do Evangelho de Jesus, por esta casa, por todas as casas de orações, pelos nomes na caixa de orações, pelos nossos lares e por nós mesmos, pela paz do mundo, vamos envolvendo nossa casa em muita luz, paz e amor. Que Jesus nos envolva com sua paz, graças a Deus. Vamos envolvendo a nossa irmã Helena, que trará para nós a mensagem. Boa noite a todos e a todas. Nesse domingo abençoado, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez aqui estar nessa casa. Venho nesse momento
para algumas reflexões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que cada um aqui sentado, a cada um aqui no trabalho, o Senhor conhece e sabe o coração de cada um, sabe da necessidade de cada um, das provas, das dificuldades e dos compromissos que cada um fez para estar aqui, nesse momento, nesse planeta. Então não se sintam abandonados, não se sintam injustiçados, não se sintam que estão sozinhos, porque vocês não estão sozinhos. Dentro dessa palavra hoje passada pelo nosso irmão, com todas essas reflexões, aqui também vou complementar algumas palavras para vocês. Então, como disse, o Senhor conhece o coração de cada um e sabe a necessidade, o que cada um aqui está buscando, aqui está tendo de entendimento. E nunca se sintam sozinhos. Quando viemos para cá, cada um se comprometeu no plano espiritual, em todas as suas provas e expiações. Então vocês aqui estão na família certa, no trabalho certo, com o esposo, esposa certa, filhos certos, para todo o seu desenvolvimento espiritual. Só que existem escolhas. Então, irmãos, tudo na vida é plantar, semear e colher. E ninguém vai colher rosas se plantar espinhos, se plantar maldade. Somos responsáveis por tudo que nos acontece. E às vezes a gente se pergunta, por que tanta injustiça? Por que tanta maldade? Por que só comigo? Por que acontece tanta coisa comigo que aquela pessoa que está fazendo toda aquela maldade, ela está numa situação diferenciada? Então esqueça o irmão e pense em você, pense na sua evolução, pense no que você pode fazer para fazer diferença nesse planeta. E para você ficar bem, para você estar bem. Existe algo super poderoso que às vezes a pessoa se esquece, que é a prece. Em todo momento de aflição, se ajoelhe. Se não puder se ajoelhar, feche seus olhos em pensamento, independente de onde estiver. Você não precisa estar apenas em um templo para poder orar, para poder pedir, para poder agradecer. Porque a prece ela tem todas as suas fases, não é só pedir, principalmente agradecer. E às vezes a gente se questiona, porque eu peço tanto, peço e as coisas não acontecem. Porque existem situações que às vezes vocês não estão conseguindo olhar. O Senhor está colocando pessoas ao seu lado para a sua prece ser atendida. Então, quando eu estiver em oração, peça coragem, paciência e resignação, porque isso Ele vai te dar de imediato. Coragem, paciência e resignação. Ele vai colocar na tua vida pessoas certas, momentos certos, para você ter coragem, para você ter a paciência e resolver o que precisa, para poder ficar bem e estar bem e ajudar quem precisa. O Senhor ama grandemente todos vocês. Ele conhece o coração de todos vocês. E não esqueça nunca de agradecer, de orar e ter a prece na vida de vocês. O Evangelho no lar, coloquem essa rotina na vida de vocês, não uma vez na semana, mas é um momento que a espiritualidade estará lá dentro do teu lar, que estará fazendo
tudo que é necessário, e vocês estarão também ajudando tantas e tantas pessoas. Tudo é frequência, tudo é energia e tudo são escolhas. Tá? A prece de uma mãe, a gente diz, o céu se abre, porque o amor de uma mãe, ele é incomparável com qualquer coisa. Então, em todos os momentos de aflições, em prece, levante seu olhar a Deus e ore. Que vocês possam, nesse domingo abençoado, ir para os seus lares. Ter um domingo mais abençoado do que vocês já estão tendo, e que tenham toda a proteção divina, com toda a falange espiritual que aqui nesse momento se encontra e está. E que assim seja, graças a Deus. Vamos em oração a Jesus, buscando nosso interno e externo. Senhor Jesus, nós ainda considerados como crianças espirituais, Senhor, recebendo o aconchego do seu amor diariamente, a compreensão de nossos socorros, dia após dia, instantes após instantes, e sabendo o quanto a sua paciência, o seu amor nos conduz de forma segura e fiel. Queremos muito, Senhor, robustecer nosso coração, as nossas virtudes, a nobreza de espírito, para conseguirmos ser pequeninos diante do mundo, mas grandes diante de seus olhos. Rogamos, Senhor, por esse momento em que nos reunimos para um banquete, em que refletimos sobre os saberes espirituais que mudam nossa forma de viver. Rogamos por cada um de nós, rogamos por aquele que não puder vir. Sente, Senhor, a nossa gratidão, nosso sentimento de amor e imenso carinho por tudo isso que o Senhor nos ofertou. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo retorno aos nossos lares, que a paz de Jesus envolva os vossos corações. Enquanto nossos irmãos vão se retirando para a continuidade do trabalho, eu vou passar um recado para vocês.